Rapaziada, finalmente, o Diniz chegou no Vasco e agora já teve a sua estreia ontem na partida contra o Lanús. Se você acompanha aqui o canal, provavelmente você viu que teve resumo de um vídeo curto que vai ser postado aí no canal já. E teve um textão também, mas hoje eu não vim falar muito da partida de ontem, automaticamente eu vou falar dela, mas eu quero falar mais do que eu achei dessa estreia de Fernando Diniz dentro do Vasco. Mas antes de começar a falar a minha opinião, eu pergunto pra você, qual é a sua nota para a estreia de Fernando Diniz no Vasco, né? Ele chega no seguinte cenário, de que o Vasco está a 8 jogos sem saber o que é uma vitória, não vence desde o dia 12/4, que foi a última vitória contra o Sport por 3-1, desde isso são 8 partidas e 8 jogos sem uma mísera vitória, e era o que o torcedor queria no jogo de ontem, mas acabou não acontecendo. Falando sobre a estreia de Fernando Diniz, no início do jogo dava para perceber que ele estava bem ali participativo fora do campo, dando orientações, como está aqui na foto ao meu lado, e cobrando bastante os jogadores ali, pedindo que os jogadores corressem bastante e tudo mais, e pedir intensidade, mas no início do jogo você já percebia que, apesar de ele ter tido um treino, que foi na segunda, na parte da manhã, se não me engano, foi o único treino que ele teve à frente do Vasco, foi quando ele começou os trabalhos, já dava para ver que alguma coisa ele já conseguiu passar nesse primeiro treino. O Vasco já trocava passes, já tinha uma chegada ali, já recuava no Léo Jardim, tinha ali lampejos de trocas de passes, de uma construção de jogo, uma circulação de passes, voltava no Léo Jardim, aí o Léo Jardim abria na zaga, o zagueiro abria no volante, o volante voltava no Léo Jardim, abria no zagueiro, que abria no lateral, para sair jogando. O Vasco fez isso algumas vezes ali no primeiro tempo, de forma até que assertiva, para o que se propunha o jogo, num primeiro tempo fraco de finalizações. Achei o Vasco pouco ofensivo, tinha a bola, mas às vezes não conseguia construir tão bem e aproveitar isso que tinha com a bola. Mas vamos falar um pouco dessas estatísticas do primeiro tempo que a Cazé postou nas redes sociais dele. Essas eram as estatísticas do Vasco no primeiro tempo contra o Lanús, que terminou 0-0. O Vasco tinha 56% de posse de bola, trocou 263 passes e uma precisão alta de 85%. Um primeiro tempo em que o Vasco não criou muito ofensivamente, como eu disse, teve uma finalização com um Coutinho para fora, se não me engano, e uma no gol, que o goleiro defendeu, mas uma no gol bem entre aspas, porque o goleiro vai no meio, o goleiro mal defende, e uma finalização do Tietê para fora. Fora isso, o Vasco pouco criativo nesse primeiro tempo, mas tinha bola, tocava e fazia a saída estilo Fernando Diniz, que já dava para perceber que era a marca dele ali, ele orientando bastante fora de campo a equipe, que o que para mim eu senti falta foi a ofensividade. No segundo tempo, o Vasco de fato desmorona esse lampejo de dinizismo inicial, né, nessa partida, mas logo no início da segunda etapa o Vasco já tomou gol, né, aos 53 minutos. Teve uma boa chance o Lanús aos 48 e depois aos 53, e pra mim um erro defensivo do Vasco, que só tinha o Luiz Gustavo lá atrás, aí o Piton, que estava junto na linha de defensiva com ele, que tinha 3 defensores do Vasco, 3, tinha o Luiz Gustavo centralizado, tinha do outro lado outro, se não me engano, que era o João Vitor, e tinha o Piton aqui, o Piton sai, aí deixa o espaço atrás dele, gera o ataque em superioridade numérica do Lanús, que tem 2 jogadores que furam dentro da área, mas ali a defesa do Vasco, mais uma vez, sendo uma água defensiva, e o cara aparece livre dentro da área. Pra mim, a única coisa que eu vi alguma galera comentando que foi um erro do Diniz, e eu até que concordo dessa primeira partida, que não tinha muito o que cobrar dele, e vou falar essa parte de cobrança em cima dele um pouco mais pra frente, foi que ele tirou o zagueiro Luiz Gustavo, que fazia até uma partida ok, inclusive salvou uma bola em cima da linha no primeiro tempo. Ele coloca se eu não me engano é o Adson, se eu não estou enganado, ele coloca o Adson no lugar do Luiz Gustavo para mandar o time para frente, que era realmente o que o Vasco precisava, que era ir para frente. Mas ele tira um zagueiro, até aí para mim tudo bem, aquela altura do jogo que o Vasco poderia fazer mesmo, para mim não acho errado, mas o problema é quem que ele coloca na zaga. Ele coloca o Hugo Moura, que é um cara com fragilidade defensiva, não de sair jogando na zona defensiva, é um cara que vem de muitos erros consecutivos, então já não está com a moral elevada e estava com um cartão amarelo. Né, pra mim, acho que esse foi o principal equívoco do Fernando Diniz na partida. E também o zagueiro que tá do lado dele, que era o João Vitor, também tava com amarelo. Então era uma dupla de zaga amarelada. E ele tentou fazer o que ele fazia no Fluminense, e muito bem quando ele colocava o André para fazer parte da zaga. Só que o André tem características totalmente diferentes do Hugo Moura. Acho que faltou essa leitura do Diniz.
que acabou depois tendo o Hugo Moura expulso, aí ele vai lá e conserta meio que a cagada, colocando o Lucas Oliveira, mas aí o Vasco já estava perdendo, já estava no final do jogo com 1 a menos, aí já não adiantava mais nada. Mas, fazendo uma avaliação do trabalho do Diniz, eu acho que não tem muito o que cobrar da estreia do Fernando Diniz no Vasco. Ele faz o que dá, ele não consegue o resultado que queria, não consegue. Ele em entrevista elogia a postura dos jogadores do Vasco, com palavras dele. Os jogadores do Vasco correram, era algo que ele queria. Ele acha que esse elenco dá para produzir mais, ele falou que gostou do elenco, pelo menos nas primeiras palavras que ele disse em coletiva, na sua primeira coletiva pelo Vasco. Cara, um trabalho assim que você vê que no primeiro tempo o Vasco já tem uma cara de Diniz ainda bem precoce, bem inicial, essa ideia do Fernando Diniz que foi implementada em apenas um treino, mas você vê que é um cara que é característico, né? Ele, apesar de tudo que tem, é um cara característico. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim? Pode, mas é um cara característico, é um cara que tem a sua ideia de jogo, a sua jogada, todo mundo juntinho, todo mundo trocando passe, todo mundo aqui, todo mundo ali. Então é um cara característico, é um cara que tem as suas jogadas. Então eu acho que de tudo, não foi uma estreia decepcionante. Decepcionante no sentido resultadista, mas no sentido de jogo, não tinha muito o que cobrar do Diniz. Entende? Pra mim é o principal ponto. Acredito que ninguém tá caindo muito na pilha dele, porque o problema do Vasco, todo mundo sabe, é externo a só o treinador, a só os jogadores, mas isso não cabe a esse vídeo de análise da estreia do Diniz. Mas, analisando, pra mim, fez o que deu. O único, pra mim, equívoco grande foi realmente não a entrada, mas a permanência do Hugo Moura como volante, mas isso ele vai acertando conforme as escalações. Mas pra mim o principal desafio que se dá pra analisar dele é ele dentro de São Januário contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, podendo, caso não vencer naquela partida, e já emplacar uma sequência de 10 jogos sem o Vasco vencer, não com ele, obviamente, mas já somando outros jogos também, né? É uma sequência ruim, negativa pro Vasco, e vai ser o primeiro jogo de Fernando Diniz em São Januário, que pode ser que mude a energia do estádio e melhore o desempenho do treinador, que gostou até do que viu dentro dos conformes, e ele vê nessa partida de ontem que dá para aproveitar certas coisas. E é o que eu analiso. Apesar de uma partida apática do Vasco, acho que não cai muito, isso não vai respingar no desempenho do treinador ou algo mais. Mas é isso. Queria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários, o que você achou da estreia do Diniz ou não. Né? E você quiser saber mais coisas sobre o Vasco, ou sobre o jogo, ou sobre o futebol brasileiro, entra aqui no canal. Eu fiz um vídeo falando sobre a estreia do Diniz, em um vídeo mais resumido. Falei também sobre essa sequência do Vasco, que já está 9 jogos sem ganhar, né, realmente, é difícil. Também falei sobre a partida em si, fiz um texto sobre a partida na minha visão, falando um pouco sobre mais. Se você quiser ver sobre isso, aqui eu vim mais pontuar sobre a estreia do Diniz e não sobre a partida. Mas é isso, pra mim, uma nota 6 essa partida de ontem, poderia ter sido melhor caso o resultado viesse. O resultado não veio, é isso. Se você quiser acompanhar mais sobre Vasco, sobre outras coisas, segue a página. É isso e valeu!